Gente, faleceu Cacalo, Luiz Carlos Silveira Martins, um dos maiores gremistas de todos os tempos, e a gente precisa conversar sobre a importância do Cacalo para a história do Grêmio. É um vídeo de luto, é claro, mas também é um vídeo em forma de agradecimento, né? Sobre tudo aquilo que o Cacalo fez para o Grêmio. Cacalo, para quem não conhece, para quem não é, sobretudo aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, além de um dirigente histórico do Grêmio, eu defendo a tese, por exemplo, de que o Cacalo foi o maior vice de futebol da história do Grêmio. Ele não foi um presidente que chamou tanta atenção assim. A gestão Cacalo como presidente do Grêmio não foi das melhores, mas como vice de futebol, ele foi extremamente importante. Ele era um cara sanguíneo, um gremista fervoroso, um gremista conhecedor do futebol e que conseguiu transparecer, talvez como nenhum outro dirigente, o que representava aquele Grêmio, sobretudo nos anos 90. Um Grêmio de força, um Grêmio de fibra, um Grêmio de resistência, um Grêmio que se colocava, eu falei o termo resistência, o Grêmio que se colocava de fato como a antítese do futebol que era apresentado em Rio e São Paulo, mas era uma antítese vencedora, certo? O Grêmio ia contra aquele modelo vigente no país de uma forma vencedora. As pessoas não gostavam muito do Grêmio, o Grêmio era um clube muito odiado nos anos 90 e o Cacalo absorvia aquilo, transparecia aquilo e fazia questão de mostrar para todo mundo que aquele era o jeito do Grêmio de ser, tá? O Filipão talvez tenha sido o cara que transpareceu isso enquanto símbolo de um time, ele era o comandante, mas o dirigente era o Cacalo. Um dirigente, poxa, que apostou em Paulo Nunes, que apostou em Jardel, que apostou em Arce, que apostou em muita gente boa, daquele time que deu ao Grêmio tantas alegrias, tá? O Cacalo foi dirigente, conselheiro histórico do Grêmio, patrono do Grêmio, e é muito legal que a colocação do Cacalo, a homenagem feita ao Cacalo de se tornar um patrono do Grêmio, foi uma homenagem ainda em vida, e foi recente, foi agora, 1 ou 2 anos, para o Cacalo realmente ter uma noção, uma dimensão da importância dele para a história do Grêmio. O Cacalo foi um grande gremista, um extraordinário gremista. Ainda é complicado usar o tempo verbal assim passado para falar do Cacalo, já que ele acaba de falecer, né, nesse sábado, 24 de agosto. Mas o Cacalo, além de ser um grande dirigente, foi um grande advogado, um grande jurista aqui no Rio Grande do Sul, de repercussão nacional, eu diria. Foi radialista, trabalhou durante anos e anos como colunista de jornal aqui no Diário Gaúcho, como debatedor do Sala de Redação. Enfim, é uma personalidade do Rio Grande do Sul. E nos deixa cedo, 73 anos tinha o Cacalo, isso para o mundo atual não dá para chamar assim de um cara velho. Poxa, o Cacalo podia viver muitas coisas ainda, mas ele tinha um quadro de algumas complicações. O Cacalo era infartado, o Cacalo teve um AVC recentemente, esse AVC deixou o Cacalo com algumas sequelas e teve uma série de complicações que fizeram com que o Cacalo nos deixasse, portanto, nesse sábado 24 de agosto. E é uma pena porque com o Cacalo vai, evidentemente, o ser humano, né, morre a pessoa, o cidadão Cacalo, mas o legado que ele deixa para o Grêmio, eu espero que seja um legado eterno, da importância do Cacalo, de tudo aquilo que o Cacalo fez pelo Grêmio, Luiz Carlos Silveira Martins, de tudo aquilo que ele representou pelo Grêmio, sendo um dirigente absolutamente histórico e uma espécie de símbolo do Grêmio vencedor dos anos 90. Se aquele Grêmio vencedor tinha um Paulo Nunes, tinha um Jardel, tinha um Arce, tinha Danley, tinha todo aquele pessoal, é claro que aquele pessoal tinha um líder que era o Filipão. E esse grupo de jogadores mais comissão técnica tinha um grande líder que era o Cacalo. E todos eles, sem nenhuma exceção, falam muito bem do Cacalo. Cacalo era amigo do Filipão, por exemplo. Tenho certeza que em algum momento o Filipão vai se manifestar a respeito do falecimento do Cacalo, porque o Cacalo ele era uma parte integrante. Ele não era um dirigente alheio aos acontecimentos, né? No momento em que a gente fala em termos de dirigente de futebol, em dirigentes atuais que são omissos,
que não aparecem quando tem que aparecer, o Cacalo ele era um exemplo nesse sentido. O Cacalo podia ser qualquer coisa, menos omisso. O Cacalo era atuante, o Cacalo era sincero, o Cacalo era honesto, por vezes até demais, e o Cacalo era autêntico. O Cacalo não era um personagem, aquilo representava de fato o Luiz Carlos Silveira Martins. Esse cara sanguíneo, esse cara vibrante, o cara que se tivesse que brigar, brigava, que se tivesse que discutir, discutia, sempre defendendo o Grêmio. Para mim, o maior vice-presidente de futebol da história do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Eu queria que muitos dos dirigentes atuais tivessem mais de Cacalo, mas infelizmente nem todo mundo vai conseguir ser o que o Cacalo foi. Que vá em paz e as nossas condolências aos familiares e aos amigos mais próximos do Luiz Carlos Silveira Martins.